Como aprender sobre inteligência emocional se divertindo? Para quem ainda não viu, eu recomendo muito o filme Divertidamente, um filme da Disney, né, que está na segunda parte agora aqui no Brasil. Ou seja, temos o Divertidamente um e o Divertidamente 2. Esse filme mostra como funciona a nossa mente, como é formada a nossa personalidade, nosso modo de ser, como somos constantemente direcionados pelas nossas emoções. E antes de falarmos delas, vamos mostrar como está constituído este imenso ambiente mental que existe dentro do nosso cérebro e que começa a se formar desde que nascemos e abrimos os nossos olhos. Existe um lugar chamado o quartel-general, onde está a nossa mesa de comando, né? É a central de comando da nossa mente. Logo à frente desse painel, podemos considerar que sejam os nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, a pele, tudo aquilo que nos coloca em contato com o mundo exterior. E desde que abrimos nossos olhos, registramos tudo que passamos, tudo que vemos, que tocamos, que ouvimos, que cheiramos, que sentimos. Tudo isso é guardado em pequenas esferas coloridas que chamamos de memórias. E essas memórias são como registro de tudo que vivemos em cada segundo, em cada hora, em cada dia de nossas vidas. Na medida em que essas memórias são recebidas na central de comando, elas são direcionadas para cada área, né, da nossa personalidade, que são ilhas distintas aí, que guardam algumas, né, das respectivas memórias de uma pessoa. E existem as memórias essenciais, são aquelas que vieram de um momento super importante na nossa vida, e é muito importante preservar essas memórias essenciais enquanto elas estão vivas naquele suporte principal da nossa cabine de comando. Todas as ilhas ficam ativas, pois elas é que formarão a nossa personalidade, o nosso jeito de ser e principalmente irão influenciar os nossos relacionamentos. Cada memória desta potencializa um aspecto diferente da nossa vida, né? Essas ilhas, essas áreas são as nossas famílias, né? São a escola, a área dos amigos, da imaginação, da fantasia ou da honestidade. Sem as respectivas memórias essenciais, que deram origem a essas ilhas aí colocadas lá no suporte principal da nossa cabine de comando, essas ilhas começam a desmoronar, elas não têm, perdem a sustentação. Por exemplo, na área da família estão guardadas aquelas memórias dos ensinamentos que recebemos dos nossos pais, da nossa formação sobre respeito, ética, moral. Na Ilha da Fantasia estão nossos momentos mais banais, aquelas tolices que fizemos, mas que nos trouxeram assim muitos momentos felizes e nos ajudaram a formar o nosso senso de humor. Já a Terra da Imaginação é um lugar da nossa mente onde seus sonhos e ideias mais selvagens ganham vida. Este lugar é uma terra onde ocorre aquela a produção dos sonhos, é onde forma os nossos sonhos. Aqui é onde vive aquele amigo imaginário que criamos em nossa infância, que já nos livrou de muitos perigos e situações complicadas aí em nossos sonhos, aquele que muita gente ainda tenta recorrer aí mesmo depois da fase adulta. E dentro dessas respectivas ilhas estão o que chamamos de memória de longo prazo, referente a cada uma dessas áreas. Na medida em que a central de comando vai recebendo essas pequenas esferas aí com as nossas memórias, vão encaminhando para cada uma dessas áreas onde são armazenadas. E aqui estão aqueles labirintos enormes da nossa zona cerebral. Entre essas zonas, também podemos dizer que existe uma espécie de rios, né? São os nossos fluxos cerebrais que muitas vezes carregam também algumas imagens ou sensações acumuladas aí em nossas memórias.
Um outro ponto muito importante a destacar aqui é que no filme eles representam como um trem, né? Ou seja, o trem do pensamento. Exceto quando estamos dormindo, sempre estamos passando, né, de uma área para outra em nossa mente, percorrendo entre as nossas memórias através deste trem do pensamento. Então, ele pode ser muito rápido às vezes, né, passando por todas essas áreas aí. E não podemos deixar de falar sobre aquela área chamada de uma espécie de lixão, onde vamos deixando aquelas memórias que se perdem, né, aquelas que não usamos mais e acabam caindo no esquecimento. Além de tudo isso, ainda temos o subconsciente, onde os medos mais sombrios da menina viviam. Agora que já demos um panorama geral da nossa mente, podemos começar a falar daquelas figurinhas que estão constantemente na central de comando, interagindo entre si e acionando cada botão daquela mesa de comando, fazendo com que passamos a responder a cada situação em que nos colocamos aí em nossa vida diariamente. Essas figurinhas, elas são as nossas emoções, são elas que conduzem e nos direcionam a cada momento de acordo com a situação em que enfrentamos. E quais são essas figurinhas? É importante frisar que elas são representadas por uma cor distinta, né, para que possamos associá-las a cada uma das memórias que já falamos lá no início. Ou seja, cada pequena esfera daquelas com as respectivas cores está associada a uma dessas figurinhas. Estão associadas às suas intervenções em cada momento de nossa vida, de acordo com a atuação de cada uma dessas figurinhas, ou seja, a cada uma dessas emoções. Estamos falando da alegria, da tristeza, da raiva, do medo, nojo, né, e outras que vão aparecendo mais tarde durante as novas fases da nossa vida. Vamos começar pela raiva, né, as esferas vermelhas. Elas aparecem principalmente quando somos contrariados. Já o medo, as esferas roxas, estão aí, né, principalmente para nos proteger, evitar que possamos correr algum perigo. Ele é o principal responsável também por aquela paralisia que temos ao enfrentar algum problema. Ele nos congela, né? Ficamos paralisados e sem ação para continuar quando enxergamos algum risco naquilo que precisamos fazer. O nojo, né, aquela esfera verde, ajuda principalmente quando criança a não nos envenenar, né, não comer algo que não seja bom para o nosso consumo. Existe a tristeza, aquelas esferas azuis, né, e principalmente a alegria, são aquelas esferas douradas. Esta é a principal responsável pela terra da imaginação. Esta é a emoção otimista que quer que sejamos felizes o tempo todo. Ela nunca desiste de nada. É lá na sede, na central de comando, né, o centro cultural da nossa mente, onde suas emoções vivem, interagem e trabalham. Exceto quando estamos dormindo, que elas também descansam, a todo momento estão ali interagindo, atuando em nossas vidas, ajudando a acumular cada vez mais esferas de memórias em nossas vidas. Principalmente nos primeiros anos de nossas vidas, né? Vivemos aqueles momentos com a família, um passeio no parque, com os pais, a minha primeira volta de bicicleta, aquele golaço praticando um esporte, as brincadeiras com os amigos na escolinha, um tombo de uma árvore, aquelas brincadeiras, mesmo sozinhas, onde incorporamos os nossos super-heróis. Cada momento deste teve a intervenção de uma das emoções através da mesa de comando e foi devidamente gerada a sua esfera encaminhada para a sua respectiva área. Lembra daquelas ilhas, né, que falamos no início? Porém, os anos vão passando, chegam as novas fases de nossa vida e na puberdade começa a surgir algumas novas emoções, né, que certamente irão causar uma revolução nas nossas vidas. Às vezes, chegam a mudar completamente a nossa central de comando. Independente de qualquer coisa,
Precisamos sempre buscar o lado positivo de cada emoção. E a principal delas, que normalmente começa a chegar nessa fase, é a da ansiedade, aquela esfera laranja, né? Está sempre se precipitando, planejando e com a cabeça sempre no futuro. Muitas vezes esquece o presente. Junto com ela, começam a surgir outras novas emoções. Por exemplo, a inveja, aquelas esferas com uma cor entre o azul e o verde, que pode ser muito útil, né, quando serve de estímulo para você buscar seus objetivos. Entra em cena também a vergonha, aquelas esferas rosas, né? Nem preciso dizer aqui como que ela atua, mas também pode evitar que passamos por algumas situações de constrangimento. Outra emoção é o tédio, né? Aqui também as esferas levam um tom azulado. Segue a lei do menor esforço, não quer fazer nada. Já a nostalgia, aquelas esferas em tom de bege, quase branco, está sempre com a cabeça no passado, né? Como se fosse hoje e acabara de acontecer. Ela não pensa muito no futuro também. Note que estamos falando do surgimento de emoções não muito positivas e que, uma vez que elas têm uma chance de dominar a sua mesa de comando, elas podem causar muito estrago na sua vida. E seja uma delas, ou mesmo um domínio em conjunto dessas emoções, pode não ser muito positivo. E nessa fase começam a surgir algumas conexões neurais que são frutos daquelas esferas essenciais, né? Aquelas memórias essenciais que nos referenciamos lá no início. E quando chegam até uma área bem profunda, bem embaixo daquela central de comando, quando essas esferas chegam até este terreno fértil, surgem essas conexões que crescem como se fossem uns cordões de energia que sobem e se juntam ao suporte principal da nossa casa de comando, formando uma espécie de totem. E ele é único para cada pessoa, né? São aquelas características principais das pessoas que formam a sua personalidade, né? São aquelas memórias essenciais que começaram a formar a personalidade daquela pessoa, né? O seu jeito de ser. E dependendo da emoção que mais contribuiu e dirigiu a sua vida até aqui, pode trazer muitos problemas. Quando houve a participação mais forte de alguma emoção não muito positiva para a formação de algumas dessas memórias essenciais. E aí você descobre como surgem as crenças limitantes e os gatilhos mentais. Se você não teve uma formação adequada, né, passou por muitas emoções fortes ou não tão positivas, certamente terá também muitas crenças limitantes e alguns gatilhos mentais. O importante é que eles, quando devidamente identificados, podem ser controlados, gerenciados ou até mesmo extintos. No filme, eles ilustram muito bem aí quando as principais emoções se sentiram reprimidas, elas foram trancadas ali num vidro e afastadas da sala de comando, né? E com isso, quem assume é a ansiedade, né? Embora elas não queiram o mal, né, em conjunto com as demais emoções negativas, e sempre pensando o pior que pode acontecer no futuro, acaba causando muito estresse e alterando vários comportamentos da pessoa. Um deles foi muito bem representado, é o sarcasmo, né? Na medida em que este comportamento aparece na pessoa, ela acaba se afastando de algumas boas amizades, surgem as mentiras, perde o sono, levando a pessoa cada vez mais, né, para o estresse. Ele é um ciclo vicioso negativo que, em persistindo, gera cada vez mais ações desproporcionais e fora do seu comportamento normal, prejudicando ainda mais a sua saúde mental e até mesmo a física. O filme retrata muito bem isso, mostrando que o sarcasmo provoca um abismo entre as áreas, né, interrompendo aquele fluxo cerebral normal. E quando a ansiedade assumiu a mesa de comando, não deixando ninguém se aproximar, colocando em ação uma outra área do cérebro,
né, como se fosse um departamento de TI, né, com vários personagens, parecido com programadores de computadores, com a missão de criar ideias, visando preservar o futuro da menina, mas não percebiam que só estavam ali prejudicando ao invés de ajudar, criando também um ciclo vicioso negativo que cada vez a menina se afundava mais em situações comprometedoras e prejudiciais para a sua vida e principalmente para os seus relacionamentos. Foi quando a alegria chegou até esse departamento e começou a trazer novos pontos de vistas mais positivos, característicos dela como alegria. E dessa forma ela foi contrapondo o domínio da ansiedade na batalha mental ali, e, consequentemente, já começou a aparecer os primeiros sinais na vida da menina, que começou a controlar sua respiração, prestar mais atenção na sua respiração, começou a se acalmar, enquanto na zona de confronto mental, cada vez mais a alegria foi assumindo o controle, né, da mesa de comando e da situação em si. Não poderia deixar de destacar aqui também, a forma como abordaram a tempestade de ideia, né, para buscar soluções, quando uma chuva de pequenas lâmpadas começaram a cair como uma tempestade mesmo, assim. Até que surge uma lâmpada maior, né, ou seja, a grande ideia, é um verdadeiro brainstorm mental, foi muito cômico essa cena aí. Como o filme pode ser utilizado para ensinar sobre inteligência emocional na gestão de projetos? Esse filme é uma rica metáfora, né, para entender a dinâmica das emoções e como elas influenciam nossas decisões e comportamentos. A forma como ele foi concebido e transcorre durante a sessão consegue mostrar isso de forma muito clara, né, e didática, até para uma criança de 6 anos. Assim. Veja a seguir como esses pontos principais da inteligência emocional podem ser ensinados através do filme e ilustrados como exemplo prático no contexto da gestão de projetos. Reconhecimento das emoções. Exemplo, no filme, cada emoção tem um papel claro na vida da menina. Da mesma forma, um gerente de projeto pode reconhecer suas próprias emoções e as da sua equipe para melhor gerenciar o ambiente de trabalho. Eu já passei por empresas onde houveram sucessões de diretoria por questões de aquisição da empresa por outro grupo. E um membro da equipe sempre vinha com comentários sobre como era melhor antes da aquisição. E depois que confirmei aí que o problema não era comigo, né, ficou claro aqui que a nostalgia estava acionando um botão na mesa de comando dele. Com 2 reuniões individuais, praticamente, conseguimos melhorar muito esse problema e trazê-lo para a nossa realidade. Era aquela emoção da nostalgia que estava, vamos dizer assim, acionando, conduzindo ele várias vezes nessas nossas reuniões. 2, a valorização das emoções. Um exemplo, no filme, a alegria inicialmente tenta controlar todas as emoções, mas ela acaba percebendo que todas são importantes. Na gestão de projeto, cada emoção deve ser valorizada por sua contribuição única. Em um projeto, um membro da equipe, por exemplo, expressou preocupação, né, o medo, sobre o prazo apertado. Ao invés de descartar esse medo, né, o gerente decidiu valorizar essa emoção, reorganizou as tarefas para mitigar o risco, né, o que levou a uma melhor gestão do tempo e qualidade no resultado final. Outro exemplo é reconhecer a tristeza de um funcionário após um feedback negativo. Valorizando essa emoção, o gerente pode oferecer apoio emocional e estratégias de melhoria, né, o que pode transformar a tristeza em uma oportunidade de crescimento. 3, regulação emocional. Um exemplo, no filme, as emoções aprendem a trabalhar juntas. Um gerente de projeto, ele deve regular suas emoções para responder de maneira adequada às situações. Por exemplo, em vez de reagir com raiva a um erro, o gerente pode usar a situação como uma oportunidade de aprendizado,
promovendo um ambiente de crescimento. Um membro da equipe entrega um relatório com muitos erros, em vez de expressar frustração imediata, o gerente revisa calmamente o relatório, né, com o funcionário, né, destacando onde houve falhas e como elas podem ser evitadas no futuro. Isso não só melhora a competência do membro da equipe, mas também constrói confiança e respeito. Durante uma falha crítica no sistema, o gerente convoca uma reunião de emergência, né? Mas em vez de entrar em pânico, ele explica calmamente o problema, divide tarefas para solucionar a questão e mantém todos informados sobre o progresso. Essa abordagem ela tranquiliza a equipe e mantém a produtividade alta durante a crise. 4, empatia e compreensão. Um exemplo, alegria e tristeza aprendem a entender o ponto de vista uma da outra. Da mesma forma, um gerente de projeto deve ser capaz de se colocar no lugar de seus colegas. Por exemplo, entendendo que um membro da equipe está passando por um problema pessoal, pode levar o gerente a oferecer flexibilidade no trabalho, até mesmo um apoio emocional. Durante um conflito entre membros da equipe, um gerente empático pode facilitar uma conversa onde cada parte pode expressar seus sentimentos e preocupações, né, promovendo a resolução pacífica e colaborativa desse conflito. Dois membros da equipe têm um desentendimento sobre a abordagem de um projeto, né? O gerente organiza uma reunião de mediação, ouvindo atentamente cada lado, sem julgamento, né? E ajuda a encontrar um terreno comum ou compromissos que satisfaçam ambas as partes. Isso não só resolve o conflito, mas também melhora a coesão da equipe a longo prazo. 5, influência das emoções nas decisões. Um exemplo, no filme, as decisões da menina são influenciadas por suas emoções. Na gestão de projeto, entender como as emoções afetam as decisões podem levar a escolhas mais conscientes e equilibradas. Um gerente de projeto que percebe que sua ansiedade está influenciando a tomada de decisões pode optar por adiar uma decisão importante até estar mais calmo, né, garantindo que a escolha seja mais racional e bem pensada. Quando a equipe está desmotivada, um gerente de projeto que reconhece a importância da alegria pode organizar uma atividade de team building para melhorar o moral e, consequentemente, a tomada de decisões coletivas. 6, sob o domínio da ansiedade. Exemplo, no filme, o medo está sempre atento aos possíveis perigos e a ansiedade fica o tempo todo prevendo que o mal pode acontecer em tudo. Na gestão de projeto, reconhecer e gerenciar a ansiedade pode ajudar a identificar riscos e preparar respostas mais adequadas. Em um projeto com prazo apertado, por exemplo, o gerente reconhece a ansiedade da equipe e introduz técnicas de gerenciamento de estresse, como pausas programadas e mindfulness, né, para manter todos focados e produtivos. Exemplo positivo durante o período de comando da ansiedade. Pelo receio de não ser escolhida, a menina se levantou mais cedo, né, foi para a quadra e treinou várias jogadas diferentes de forma exaustiva. Estabeleceu uma punição para cada erro, convertendo em mais treino na medida que errava. Com isso, aumentou muito a sua performance e mandou muito bem naquele treino. Você, como gerente de projeto, vai assumir um novo projeto. Se prepare, busque mais conhecimento, mais desenvolvimento, para que possa ir muito bem nesse projeto. Quem sabe conseguir novas oportunidades para projetos mais complexos, né, com mais reconhecimento e promoções. Veja que aqui estamos falando da ansiedade fazendo você se preparar melhor para um desafio. Exemplo negativo da ansiedade. No filme mostra o quanto foi prejudicial para o comportamento da menina, enquanto a ansiedade prevaleceu sozinha na mesa de comando e quanto isso mudou
depois que a alegria e as demais emoções voltaram a dividir e equilibrar o comando. Por mais pressão e estresse gerado em nossos projetos, é preciso identificar, significar e gerenciar o equilíbrio na atuação dessas emoções para que não tenhamos nenhuma alteração significativa em nossos comportamentos ou na relação com os envolvidos em nossos projetos. Mesmo assim, procure levar com mais alegria. Veja que quanto mais alegria pilotar a nossa mesa de comando, a probabilidade de termos mais benefícios e melhores relacionamentos será muito maior. 7. Crenças limitantes. Bom, exemplo, no filme, a menina tem que superar suas próprias crenças limitantes para crescer. Desde pequena, praticou aquele esporte e sempre se destacou. Mas nos momentos mais críticos, sempre voltava à sua mente a alguns momentos não muito felizes do esporte e logo dominava o pensamento que ela não era tão boa. Na gestão de projetos, identificar e desafiar crenças limitantes pode liberar o potencial da equipe. Exemplo, um membro da equipe acredita que não é bom em apresentações. O gerente oferece treinamento e oportunidades de prática, ajudando o funcionário a superar essa crença e melhorar a sua habilidade de comunicação, deixando que ele, inclusive, apresente os dados do projeto numa reunião. Exemplo, no filme fica muito claro quando a ansiedade, inveja e vergonha assumem o protagonismo no domínio de nossas ações, o quanto afeta o nosso comportamento e aumenta nossas crenças limitantes. Surgem aquelas situações como eu não sou capaz, querer copiar outra coisa, ter vergonha de si mesma. Nos nossos projetos, quando essas emoções passam a prevalecer no domínio, também temos essas situações. Por exemplo, tenho certificação PMP, mas acho que não estou preparado para este projeto. Se eu sou PMP, por que o outro gerente de projeto, que nem tem certificação, conseguiu tocar aquele projeto mais importante aqui na empresa? Veja aí a inveja aparecendo. Amanhã, o diretor-geral estará na reunião de acompanhamento do projeto, mas eu tenho vergonha de falar em público. Conclusão. O filme Divertidamente oferece uma poderosa analogia para a compreensão e aplicação da inteligência emocional na nossa vida e gestão de projetos. Ao reconhecer, valorizar, regular e entender a influência das emoções, os gerentes de projeto podem criar ambientes de trabalho mais harmoniosos, produtivos e resilientes. Então, se você ainda não assistiu a esses filmes, vai lá, assista, depois volte aqui nesse vídeo e coloque os seus comentários. Se você é um daqueles profissionais que sempre acharam difícil entender a inteligência emocional, agora acabou esse problema. Assista um filme que irá ajudar muito a compreensão desse tema. Mas não pare por aqui, Uma vez entendendo melhor esse tema, venha para a nossa mentoria GPE, que eu vou ajudar a analisar seus comportamentos e da sua equipe. Vamos ver juntos como identificar os comportamentos limitantes, seus gatilhos mentais e, principalmente, te ensinar como se faz para mudar esses comportamentos, como eliminar ou pelo menos minimizar seus gatilhos mentais. Clique nesse link aqui, em algum lugar dessa tela ou na descrição do vídeo e me mande uma mensagem no WhatsApp que eu vou enviar todas as informações de como ter acesso à minha mentoria GPE. Te espero lá.